Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Família, tá boa? E aí, já marcou o casamento? Não, pastor, ainda não, pastor. Ainda não, Estão né? planejando, né, pastor? Está planejando. Planejar direitinho, né? Eu fico sempre aqui no pé deles aqui, né? Mas eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pela sua seriedade, pela sua família, por você estar aqui. Então é muito bom estar na casa do Senhor e saber que Ele dirige, governa nossas vidas. E aí eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Então, se tu uma bênção, servo do Senhor. Amém. Boa noite, a paz do Senhor para a igreja. Queria também cumprimentar quem está nos assistindo em casa, através do YouTube, quem vai assistir essa live também, posteriormente, que a presença do Senhor, que já está em nosso meio, continue aquecendo nossos corações. Gente, que momento gostoso que tivemos aqui nesse louvor, né, gente? Olha, parecia que o céu estava aqui. Eu olhei para o lado, parecia que eu estava no meio das nuvens aqui. Tão maravilhoso que é a presença do nosso Deus, que se faz presente no meio do seu povo, que vem sobre nós de uma maneira sempre especial. Amém? Bom, tema da mensagem de hoje, o tempo é chegado. Eu queria convidar você a abrir lá no livro de Marcos, no capítulo 1, o Evangelho de Jesus, conforme relator Marcos, lá no capítulo 1, a gente vai falar sobre isso. O tempo é chegado. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14. Vamos ler apenas aí 2 versículos para iniciar a mensagem de hoje. Amém? Enquanto o pessoal está terminando de abrir aí, gente, falar aqui 2 coisinhas rapidinho, só reforçar aquilo que o pastor Jorge disse na nossa escola bíblica, tem sido uma bênção, o último trimestre foi uma bênção, né? E já iniciamos esse novo trimestre, então você que ainda não faz parte, turmas aos domingos, após culto da manhã e turmas às segundas-feiras. Vem aprender mais da palavra do Senhor na escola bíblica conosco e também o culto aí da juventude, gente. Olha, ano passado foi bênção, esse ano, culto das meninas e dos meninos, culto das meninas dia 9, culto dos meninos dia 23. Bota lá na sua agenda, esteja presente, convide alguém para estar conosco que vai ser uma bênção. Amém? Todos abriram? Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15 diz assim a palavra do Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Outras versões vão trazer, creiam no Evangelho. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um culto na tua casa. Muito obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso que estamos aqui, para louvar o teu nome, bendizer o teu nome e aprender mais de ti na tua palavra. Por isso, nesse momento, Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso coração, porque viemos aqui para te encontrar nesta noite. Viemos aqui, ó Deus, para através das Escrituras, ouvir o Senhor falar aos nossos corações nesta noite. Por isso, Espírito Santo, nos conduza, Pai, ao longo dessa mensagem, dessa reflexão, Pai, e que possamos estar de mente aberta, de coração aberto, para que a Tua palavra possa ser semeada dentro de nós e gerar bons frutos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai, quero também, Deus, colocar diante de Ti a vida da irmã Gessi, mãe do Saionísio, da Sayonara. Pai, que o Senhor possa estar com ela nesse momento, alcançando, visitando a vida dela nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus do impossível. Nós cremos, ó Deus, no milagre. Por isso, ó Deus, visita a irmã Gessi nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. O tempo é chegado. Nós criamos expectativas com muitas coisas. Nós sempre estamos esperando algo, nós sempre estamos esperando alguém, sempre estamos aguardando algum evento acontecer, desejando que uma situação aconteça logo, ansiando que alguém faça alguma coisa, querendo que alguém faça alguma coisa. Nós criamos expectativas e nos preocupamos com o tempo em que essas expectativas vão se tornar realidade. Será que vai demorar muito? Quando vai ser? Quando vai acontecer?
a gente tem esse jeito, né, de querer tudo agora, já, imediatamente. E eu estou falando isso porque Deus ele conhece tanto o nosso coração, que aqui Jesus começou a proclamação do Evangelho já com uma frase que dá um basta na nossa ansiedade. Ele começou a anunciar as boas novas de salvação, dizendo: o tempo é chegado. A gente fica perguntando, quando? Quando será? Quando virá? Mas Jesus já começa. O tempo é chegado. Aqui logo depois que João Batista, né, foi preso, né, pela perseguição do Império Romano, através daqueles que estavam levantando uma bandeira, levantando uma ideia que era diferente daquilo que o governo da época queria. João Batista, por preparar o caminho, por ser o mensageiro que iria anteceder o nosso Senhor Jesus, ele é perseguido, ele é preso, mas o Evangelho do Senhor, o reino de Deus, ele é tão poderoso que nada nem ninguém pode parar, nada nem ninguém pode impedir. E logo assim, né, que João Batista é preso, Jesus vai para Galileia e começa a proclamar as boas novas, começa a proclamar o Evangelho, dar a boa notícia de que Deus veio salvar o seu povo. O tempo é chegado, esse é o primeiro tópico, é o tema e é também por aí onde nós vamos começar essa mensagem. Mas é o tempo de quê? É a pergunta mais lógica. Quando alguém fala o tempo chegou, você vai perguntar o tempo de quê? É tempo de salvação. É o tempo do cumprimento da promessa, é o tempo de redenção, o tempo de Deus consumar a salvação da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. O tempo do Messias, do ungido de Deus, aquele que desde Gênesis era prometido, aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que traria a libertação do povo, o Messias ungido do Senhor, aquele que iria livrar o povo dele da opressão. É o tempo do Messias chegou. O tempo do bom pastor resgatar as ovelhas que estavam perdidas e sem rumo. Você é ovelha do Senhor, amém? Quando virá o Messias, os judeus se perguntavam, quando virá o libertador? Irmãos, o anúncio já foi dado. O tempo já chegou. Jesus se esvaziou da sua glória, ele assumiu a forma humana para cumprir toda a justiça de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. O justo pagou pela dívida dos injustos, o santo sofreu pelos pecadores e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, nos libertando do poder do pecado, nos resgatando do inferno e nos reconciliando com Deus. Quando Jesus anuncia o tempo chegou, é o tempo da salvação, o tempo da reconciliação, o tempo de aqueles que estavam longe de Deus voltarem a ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso e Santo. O tempo de Deus em mais uma vez demonstrar o seu grande amor com a humanidade, de oferecer o seu único Filho para que nós, eu, você, tenhamos comunhão com o nosso Deus. A gente não precisa ficar ansioso. Quando? O tempo já chegou. É hoje, é agora. A reconciliação com Deus, o perdão de pecados, uma nova vida em Deus é uma realidade, graças à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E louvado seja a Deus por isso. Quando, Alain? O tempo já chegou. Quando que eu serei liberto? O tempo já chegou. Irmãos, é uma realidade. O tempo não, já chegou. Quando Jesus começa seu ministério, ele fala, o tempo já chegou. O reino de Deus está próximo. E é o segundo tópico da nossa mensagem. Ao dizer essas palavras, Jesus já apontava para aquilo que ele mesmo iria fazer. O reino de Deus foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Ou seja, o reino de Deus já chegou, já é uma realidade. Jesus anuncia no início do seu ministério, que durou aí aproximadamente 3 anos. Jesus ele começa falando, o tempo já chegou, o reino está próximo.
Porque ele já estava falando daquilo que ele iria fazer na cruz, naquilo que ele iria consumar na cruz, no plano de salvação que já estava pronto desde antes da gente nascer. Já estava escrito nos planos do Senhor, na agenda do Senhor, como que um Deus santo iria salvar os humanos, pecadores. E ele começa falando, o tempo já chegou. A obra de salvação será consumada quando eu subir naquela cruz. E Jesus ficou durante aqui 3 anos nesse ministério, proclamando as boas novas, falando do amor tão grande do Senhor, que olhou para cada um de nós, mesmo quando cada um de nós viramos as costas para o Senhor. Como ovelhas, nos desgarramos do aprisco e fomos para longe. Como aquele filho pródigo que, apesar de ter tudo o que precisava na casa do seu pai, larga e vai para longe, vai viver a vida do seu jeito, de maneira dissoluta, de maneira irresponsável, atraído por falsas ilusões. Assim como uma ovelhinha que não sabe e vai para longe. Mas o bom pastor chegou para nos resgatar. O bom pastor foi atrás de cada um de nós e continua indo a cada ovelha que ainda está desgarrada para juntá-las todas de volta ao aprisco, ao lugar de segurança, ao lugar da presença, à casa do Pai. Se a gente for olhar para a nossa vida, da onde o Senhor nos tirou, se for olhar para cada um de nós, da onde Deus nos resgatou, de que engano Ele tirou a cada um de nós, de que vida o Senhor tirou a cada um de nós. Quando a gente olha para quem nós éramos antes do Senhor, para como estava a nossa vida, para onde estava caminhando a nossa vida, talvez você vai virar para mim e falar, Alan, se eu continuasse naquela vida, eu não estaria nem vivo hoje. A minha família nem existiria mais. Mas o Senhor foi lá e nos salvou. O Senhor foi lá e interviu. A boa mão do Senhor ficou estendida sobre cada um de nós para nos salvar, nos resgatar, nos libertar, nos dar uma nova chance. Não foi isso que aconteceu, igreja? E não é isso que acontece todos os dias? Não é Ele quem nos dá o ar que respiramos, não é Ele quem nos dá a força para a gente se colocar de pé e viver dia após dia. O mesmo Deus que nos resgatou continua nos resgatando todos os dias, não deixando que a gente se perca, não deixando que a gente se vá para a vida nesse mundo que não tem nada a oferecer além de engano e ilusão. O reino de Deus está próximo. E quando Jesus inaugurou esse reino na sua primeira vinda da terra, ele anunciava que o reino de Deus está próximo. E o reino de fato chegou. E nós podemos experimentar isso. Acabamos de experimentar aqui no início desse culto. Essa presença maravilhosa que fica difícil até colocar em palavras, fica difícil explicar em palavras como é estar e experimentar a presença de Deus. Quantos milagres a gente pode testemunhar? Sinais do quê? Sinal que o reino de Deus já chegou. Quantas pessoas foram libertas do poder do inferno? Porque o reino de Deus chegou. Quantos sinais e maravilhas nós vimos, não só nos relatos bíblicos, mas nos dias de hoje. Coisas extraordinárias, além da compreensão humana. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Já é uma realidade. No tempo presente, pela ação do Espírito Santo em nós e através de nós, nós já experimentamos o reino de Deus. Já temos o vislumbre, já temos uma ideia, ainda que parcial. Já temos um gostinho do que é uma vida com Deus. Por que, Alan, de maneira parcial um gostinho? Porque o reino ainda vai se consumar. O reino de Deus ele tem uma perspectiva presente e uma perspectiva futura. Uma perspectiva presente porque hoje nós já experimentamos desse reino. Mas uma perspectiva futura, porque quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, esse reino vai ser consumado em toda a sua plenitude. É muito comum hoje, quando a gente navega aí pelo YouTube da vida, a gente tem
Hoje, né, a maneira como se faz o comércio, como se vende as coisas, normalmente você tem uma demonstração, não é verdade? Uma amostra grátis, algo gratuito, para você ter um gostinho, para você experimentar e depois sim comprar o produto ou um serviço que pessoa lá estão vendendo. É mais ou menos assim que acontece. E no reino de Deus é assim também. Hoje nós já temos um gostinho. Mas quando o Senhor Jesus voltar em todo o seu resplendor e glória, quando o grande e terrível dia do Senhor chegar, onde Deus vai julgar todas as coisas e redimir todas as coisas, onde não haverá mais pecado, não haverá mais dor, porque o Senhor vai julgar sim. Aqueles que estiverem longe do Senhor vão ser banidos da presença de Deus na condenação eterna, mas aqueles que perseveram dia após dia, se mantendo fiéis na presença do Senhor, esses poderão usufruir, poderão experimentar e viver o que é o reino de Deus em toda a sua plenitude. O que é estar face a face com o nosso Deus. É lindo quando a gente vê o relato da criação, porque lá nós temos uma ideia de como será. Ver Deus passeando ao nosso lado, ver a natureza em plena harmonia. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha para os relatos bíblicos, a gente começa a ter esse gostinho de como será. E assim como foi cantado aqui, como foi louvado aqui, nós esperamos esse dia chegar do nosso encontro com o nosso Senhor de maneira plena. Não mais em partes, não mais como sombra, mas como de fato uma realidade plena e abundante. Curas e milagres são os sinais que o reino de Deus já é uma realidade. Como está lá em Lucas capítulo 10, versículo 9, quando Jesus disse, curem os doentes e que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus já está próximo de vocês. Ou como Jesus disse lá em Lucas 11, 20, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus já inaugura esse reino, ainda que em parte, e nós que buscamos a presença dele já experimentamos isso. Mas o reino também tem uma perspectiva futura. No tempo futuro, o reino de Deus será vivido em toda a sua plenitude, de maneira total, plena, 100%. Quando Jesus voltar no grande e terrível dia, todos os povos e nações serão julgados. Aqueles que estão longe ficarão ainda mais longe. Porém, aqueles que creram em Cristo como Salvador de suas almas, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, perseverantes na força e na consolação do Espírito Santo, esses receberão a vida eterna na presença gloriosa de Deus e vão desfrutar o novo céu e a nova terra. Você pode dizer glória a Deus por isso? O reino de Deus virá em sua plenitude, sem mais vilumbres ou partes, mas de modo total, pleno e abundante, maravilhoso e muito além do que as nossas mentes limitadas conseguem imaginar. Por isso, permanecemos fiéis, irmãos. Fiéis. Com fé, com virtudes, conhecendo a Deus, com domínio próprio, perseverante, sendo piedosos, sendo fraternos, levantando sempre a bandeira do amor, na esperança que o nosso Salvador virá para nos buscar. Assim como diz, está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 10 e 11. Vamos abrir esse texto? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, 10 e 11. Onde aqui o apóstolo Pedro, ele exorta os irmãos e fala, irmãos, permaneçam firmes, com fé, com virtude, conhecendo a Deus, com domínio próprio, com perseverança, com piedade, sendo fraternos uns com os outros, cheios de amor na esperança da vinda do reino de Deus. E aí, no versículo 10 e 11, ele faz aqui um fechamento. Depois de recomendar a igreja para permanecer em todas essas coisas, ele fala, portanto, irmãos, empenhem-se, esforcem-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no quê?
no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Pedro ele traz essa perspectiva futura do reino. Vocês precisam se empenhar em permanecer fiéis ao Senhor, para que, como diz lá no versículo 11, assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus já chegou, e já temos provas irrefutáveis disso. Já vemos sinais e maravilhas, já temos a presença de Deus em nosso meio, já somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Isso é o quê? É o reino de Deus que já chegou. Mas também tem uma perspectiva futura, onde esse reino vai ser vivido de maneira completa, de maneira plena, não mais em partes, mas em sua plenitude. E só aqueles que permanecerem fiéis vão desfrutar disso. Você tem vivido como cidadão do reino de Deus, amém? Ih, tem pouco cidadão do reino aí, gente. Você tem vivido como cidadão do reino de Deus, amém? Você tem aguardado a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém. E isso, o Senhor Jesus continua falando. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, mas Ele não para por aí. Ele fala que é preciso se arrepender e é preciso crer, ter fé. O arrependimento é sinal que a preparação adequada da vinda do reino está sendo feita. Alan, como eu sei se eu estou me preparando para a vinda desse reino? Arrependimento. Esse é um sinal que você está se preparando da maneira que o Senhor deseja para quando Ele voltar, abrir as portas do céu e falar: vinde benditos de meu Pai, vinde habitar nas moradas celestiais que eu tenho preparado para cada um de vós. E a salvação, a convicção de salvação que nós temos, já é o resultado imediato da vinda do reino, daqueles que receberam esse reino de forma apropriada. Irmãos, quando a gente abre as portas do nosso coração, quando a gente deixa Jesus entrar, quando a gente fala: Senhor, sem o Senhor não dá. Eu preciso do Senhor mais do que tudo, como o meu Salvador, como o meu Redentor. Quando a gente abre as portas da nossa vida para o Senhor entrar, quando a gente recebe essa salvação que o Senhor nos oferece gratuitamente, nós já experimentamos esse reino que já chegou. Mas só é possível com arrependimento, com fé nas boas novas de salvação do Senhor. Caminhando para o tópico 3 dessa mensagem. O tempo é chegado, o reino está próximo e já chegou, mas é preciso arrependimento e fé, é preciso arrependimento e crer no Evangelho. Para ser um cidadão do reino de Deus é necessário arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo. Esses pré-requisitos precisam ser verdadeiros na vida de um cidadão do reino de Deus. Não é tão simples olhar para alguém só pela aparência e atestar se ele é de fato um verdadeiro arrependido, ou se de fato ele tem fé no Filho de Deus. Porque essas coisas estão aqui dentro do coração. Não tem como eu olhar e falar: fulano é arrependido, fulano não é. Isso é muito difícil. E pior que tem muita gente que engana muito bem, sabia disso? Tem gente que olha, aparenta ser uma coisa que não é, e muitas das vezes a gente acredita. Só que Deus não tem compromisso com os enganadores, com mentirosos, com gente fingida e desonesta. E esse aqui também é um alerta para quem tem caminhado dessa maneira. Não adianta viver de aparências, não adianta fingir, não adianta enganar. Irmãos, enganar os homens é fácil. A Deus ninguém engana. E essa é uma palavra pesada que cada um de nós precisa olhar para dentro do nosso coração e falar: Senhor, será que eu tenho agido assim? Será que eu tenho valorizado mais a aparência do que a essência? Será que eu tenho olhado mais para o que está fora do que para o que está dentro? E isso cada um de nós precisa fazer, irmãos. Aos homens é fácil enganar. Agora ao Senhor ninguém engana.
E Deus não tem compromisso com enganadores, com mentirosos, com quem vive de aparência, com gente desonesta. Para a gente olhar e falar isso é muito difícil, até porque isso não é uma atribuição nossa. O veredito de quem realmente se arrependeu não cabe a nós fazer. É o Senhor quem sonda o mais íntimo de cada coração e sabe o que se passa lá no mais profundo, onde ninguém mais vê, é só o Senhor que vê. Colocar uma máscara e vir aqui à igreja, irmão, é fácil. É fácil. Eu me lembro que há alguns anos atrás, no simpósio do CDBB, o professor Fernando, na época, ele sugeriu uma música, né? E aí a tribo de Levi ministrou essa música. E é uma música muito forte, na época me marcou muito. E ela dizia assim: quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Além de um domingo, depois aqui das luzes, do discurso e da máscara. Quem é você quando ninguém vê? É uma música direcionada para quem é crente. Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja, coloca uma máscara aqui de santarrão e vem para a casa do Senhor. É muito fácil fazer esse papel. É muito fácil ocultar a realidade de quem nós somos, pecadores, errantes. É muito fácil ocultar isso colocando uma máscara e glória a Deus e aleluia. É muito fácil. Eu estar com uma desavença com meu irmão, mas colocar uma máscara de que está tudo bem, é só ele ficar no canto dele, eu estou aqui, está tudo certo. Tem nada certo. Nada certo. Porque se tem desunião, Deus não está nesse negócio. E precisamos ser, de fato, uma família de fé, uma família que se ajuda. Não é perfeita. Porque aqui, eu não sei a sua, mas a minha família é cheia de imperfeições. Mas a gente se ama, a gente busca estar junto, a gente perdoa. Às vezes é difícil, às vezes leva tempo, né? Tem gente que é difícil de amar, mas a gente tem que amar mesmo assim. Porque na nossa família, o nosso sangue, no final das contas, às vezes sempre fala mais alto, não é verdade? Mas assim também é aqui na família do Senhor, na casa de Deus, na família da fé. Mas é muito fácil botar uma máscara. Tá tudo bem. E às vezes não está nada bem. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que você tem que, sua vida tem que ser um livro aberto, que você tem que contar toda a sua vida para todo mundo, não. Mas precisamos ser pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas verdadeiras. Porque Deus não vê a aparência, Deus não vê como o homem vê. Aos homens você pode enganar, mas diante do Senhor toda a máscara cai. Diante do Senhor toda a aparência é desmanchada, porque Ele não está preocupado com o que a gente aparenta ser, Ele está preocupado com quem nós somos, com o que se passa no nosso interior, e se no nosso interior precisa de conserto, então precisamos chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu estou todo errado, eu estou todo sujo, mas me ajuda a sair dessa podridão, me ajuda a limpar essa sujeira, me ajuda a mudar. Precisamos pedir isso a Deus, precisamos nos arrepender. Às vezes a gente acha que esse texto é só para quem ainda não entregou a sua vida a Jesus. Não, irmãos, isso é para todo dia, todo crente tem que se olhar e se examinar e falar: Deus, eu preciso me arrepender, porque a nossa natureza é pecadora. Quando menos, de maneira que às vezes a gente nem se dá conta, a gente está pecando. Essa semana na escola bíblica, a lição, né, foi sobre o nome de Deus. E uma das coisas que a lição foi trazendo sobre o mandamento de não usar o nome do Senhor Deus em vão. E eu comecei a olhar para a minha vida e falar: gente, quanto eu preciso ajustar a minha boca, ajustar a minha língua, para não usar o nome do nosso Senhor em vão, de maneira leviana. E aí o Espírito Santo já foi trazendo à luz, porque o Espírito Santo é assim, irmãos. Ele vai revelando, ele vai mostrando, ele vai nos lembrando dos momentos em que a gente pisa na bola. Para quê? Para jogar na nossa cara? Não, para que a gente mude, para que a gente se arrependa. E ser um pai falando para o seu filho: meu filho, esse caminho que você está trilhando não é o melhor para você. Muda, corrige.
E assim o Espírito Santo faz com cada um de nós. E assim Jesus começou o anúncio do Evangelho: arrependam-se. A nossa oração precisa ser: Deus, o que eu preciso me arrepender hoje? Porque a gente precisa se arrepender todos os dias. Todos os dias, irmão. Às vezes a gente conversa e tem gente: não, pô, fulano, sensacional, é perfeito, não sei o quê. Eu falei: se fulano é perfeito, então Jesus, leva logo. Porque senão os imperfeitos aqui vão estragar. Se está perfeito, leva logo. Não tem gente perfeita. Mas por um lado, tem gente que finge ser. Por um lado, tem gente que quer aparentar ser. Perfeito não somos. Às vezes a gente olha para alguém e fala: nossa, fulano perfeito, zero defeitos. Zero defeitos. Convive para você ver. Chega perto para você ver. De longe, gente, todo mundo é perfeito. Todo mundo é bonito, lindo, maravilhoso, é verdade? Mas só quem está perto sabe. Só quem está perto vê de perto as imperfeições. E todos nós temos, irmãos. Não sejamos hipócritas de achar que a gente não tem nada para mudar, que a gente não tem nada para melhorar. Não. Todos nós precisamos. Todo mundo. Eu sou um imperfeito. Mas eu creio num Deus perfeito que vai nos aperfeiçoando de glória em glória. Não pela nossa força, não pelo nosso conhecimento. Não, irmãos. É o Senhor quem vai nos transformando. É o Senhor quem vai nos dando condições de hoje ser melhor do que ontem. Não para o nosso bem-estar somente, mas para a glória dEle. Para revelar a mudança que só Ele é capaz de fazer. Para que as pessoas venham ver: fulano? Eu não estou nem acreditando. Fulano agora está assim. Pô, eu conheci fulano, meu Deus, não quero nem saber. Mas fulano agora está assim. O que houve com fulano? Por que ele melhorou tanto? Por que agora ele é uma pessoa maravilhosa? Por que agora parece que ele é iluminado? Para você abrir a sua boca e falar: é o meu Senhor que me transformou. É o meu Senhor que está fazendo isso na minha vida. Glória a Deus. Mas para isso é preciso arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento de eu reconhecer as minhas imperfeições, de eu reconhecer que sozinho eu não consigo, e fé para que o Senhor pode e vai fazer uma transformação linda na minha vida, na vida da minha família, para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o veredito de só quem realmente se arrependeu não cabe a nós fazer, não cabe a nós julgar, é o Senhor quem sonda, somente o Senhor é quem nos conhece de verdade, exatamente como nós somos, pensamos e no que nós queremos. Se estamos sendo verdadeiros ou se estamos nos escondendo em mentiras e enganações. Mas por outro lado, quem verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, quem verdadeiramente entrega a sua vida a Jesus e passa a caminhar com fé no Filho de Deus, essa pessoa naturalmente vai mostrar evidências de que foi alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a gente chama de frutos. Aquela pessoa vai frutificar. O encontro com Deus, o encontro verdadeiro com Deus, não é uma coisinha assim: oi Deus, tudo bem? Não. O encontro verdadeiro com Deus, eu vou falar aqui uma expressão muito forte, mas que é para a gente sentir o impacto. Você imagina alguém sendo atropelado por um trem. É assim o encontro com Deus. É forte, é intenso, Ele muda tudo. Ele nos transforma por inteiro. Não é uma coisinha assim, pouquinho assim. Não, irmãos. É algo sobrenatural, é algo que você passa da morte para a vida, é algo que transforma quem você é. Assim é um encontro genuíno, verdadeiro com o nosso Senhor. Ele não faz nada pela metade, não, de qualquer... Não, irmãos. Ele quer transformar a sua vida por inteiro. Por inteiro. Sabe quando a água de uma piscina, ou então da cachoeira está muito gelada?
que você vai lá, molha a pontinha do pé para sentir a temperatura, começa lá a passar a mão, né, pega um pouquinho de água, joga assim no braço. Irmãos, o encontro com Deus é você sair correndo e se jogar. Porque Ele faz a obra por completo, por inteiro. Não é assim de pouquinho, não, irmãos. É claro, é um processo. Não é você aqui, hoje aceitei a Jesus, amanhã já sou totalmente diferente. Não, Deus vai trabalhando em você. Mas de imediato o teu semblante muda, porque agora você tem uma esperança viva. Agora você tem uma alegria que nada nesse mundo pode roubar. Agora você conhece a fonte do verdadeiro amor. E isso muda você, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de agir. E as pessoas vão começar a ver isso em você. Não cabe a nós julgar quem se arrependeu, quem não se arrependeu, isso é só o Senhor quem sabe. No céu a gente vai ter muitas surpresas. Fulano, você está aqui? Eu imagino que seja isso, né? Porque a gente é limitado e a gente acha que sabe de tudo. Vai falar, ué, por que fulano não está aqui, gente? A gente às vezes vai pensar assim, às vezes eu acho no céu, talvez. Estou brincando, tá, gente? Lá teremos a mente do Senhor e vamos entender todas essas coisas. Mas viver de aparência é muito fácil e a gente se deixa muito levar pelas aparências. Mas uma verdadeira transformação, ela naturalmente vai ser mostrada. É algo que acontece no nosso interior, mas que vai florescer no nosso exterior e vai gerar frutos. O próprio Jesus disse, se vocês estiverem em mim, vocês vão gerar frutos. Porque quem não gera frutos, corta. O Senhor corta e joga fora. Mas aquele que foi transformado pelo Senhor, ele vai gerar frutos, e frutos bons. Uma vida que se rende ao amor de Deus vai transbordar, e todos aqueles, vai transbordar desse amor que se rendeu a Deus, e vai transbordar esse amor para todos que estão ao redor. Vai transbordar esse amor que experimentou em Cristo para todos aqueles que estão à sua volta. Quem realmente se arrepende e crê no Evangelho não pode continuar do mesmo jeito, agindo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque arrependimento é mudança. Arrependimento é largar as práticas que ofendem a Deus e passar a viver de um modo novo, segundo a vontade do Senhor. Arrependimento é cair em si e se dar conta de que confiar em si mesmo, nas suas próprias emoções, é a maior furada, porque o coração é enganoso e os desejos da carne nos afastam do Senhor. Arrependimento é mudar a direção da sua vida para que a sua vida passe a agradar a Deus, passe a obedecer a Deus e, acima de tudo, passe a glorificar a Deus. Crer no Evangelho é viver cada dia na confiança e na convicção que Deus é o Senhor de todas as coisas e Ele está no controle das nossas vidas. É crer que Jesus, movido por um amor tão grande, se sujeitou ao martírio da cruz, a uma morte vexatória e injusta, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus, pudéssemos ter livre acesso a Deus e pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado. Crer, fé, é acreditar que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e está conosco em todos os momentos para nos ajudar a permanecer fiéis. A gente não consegue sozinho, mas temos a fé que dentro de nós o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos consolar e vai nos fazer prosseguir adiante. É crer que você não está sozinho, que Deus se importa com você, que Ele ama você, que Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua história. Para a gente às vezes pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível, irmão. Nada é impossível, irmã. Pode levar o tempo que for, para o Senhor nada é impossível. E eu tenho lá a minha listinha de pedidos. Falo, Senhor, eu não quero morrer enquanto eu não ver isso aqui acontecer. Eu peço pela salvação daqueles que são da minha casa, daqueles que são da minha família.
e falo: Senhor, eu quero ver isso ser uma realidade na vida dos meus entes queridos. Eu não aceito essa situação do jeito que está, deles estarem perdidos longe de Ti. Eu não aceito isso, Senhor. E eu oro para que o Senhor possa salvar, para que o Senhor possa libertar, para que o Senhor possa alcançar. E a gente precisa ter, isso é o que, irmãos? É fé. É fé que o Deus do impossível vai agir, que o Deus do impossível está com os ouvidos atentos às orações que nós fazemos, muitas vezes em lágrimas, muitas vezes com o coração todo quebrado. Mas o Senhor quer ver de nós sinceridade. O Senhor quer ver de nós esse coração que reconhece que nada pode e que confia naquele que tudo pode fazer. Mas para isso, irmãos, é preciso fé. É preciso dar um passo aonde você não vê o chão. É preciso caminhar em meio às impossibilidades. É preciso avançar mesmo quando o caminho parece fechado. É acreditar, é ver, é agir, é ser movido por Deus numa direção onde você ainda nem conhece. Abraão é o pai da fé. O que Deus falou para ele? Abraão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E hoje a gente já quer o endereço para botar no GPS, para chegar a saber certinho por onde a gente vai passar. Às vezes a gente é assim com Deus. Deus, você vai fazer isso, eu quero dessa forma. Não quero desse jeito não, é muito sofrido, eu quero assim, assim, assado. Às vezes a gente não é assim. Deus, eu quero agora e faz agora e desse jeito. Às vezes a gente é assim. Mas não podemos ser assim. Não podemos querer as coisas do nosso jeito, porque quem somos nós? Precisamos entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Precisamos colocar os nossos desejos, os nossos anseios na mão do Senhor. Colocar os nossos pedidos de oração na mão daquele que pode sim trazer resposta. E não qualquer resposta, não uma resposta enganosa, mas uma resposta verdadeira, uma resposta que vem para o nosso bem, ainda que doa, ainda que seja difícil. No final das contas vai ser o melhor para todos nós, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E precisamos confiar nisso, igreja. Precisamos confiar que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Conclusão, caminhando aqui para o final dessa mensagem. As palavras de Jesus que nós lemos aqui, no Evangelho de Marcos, no início dessa mensagem, são para todos nós. E primeiro, para aqueles que ainda não reconheceram a Deus como seu único e suficiente Salvador. Para aqueles que ainda estão mortos espiritualmente falando. Para aqueles que ainda não deram o primeiro passo que precisa ser dado para você caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, para começar, é preciso reconhecer que só o Senhor pode salvar a sua vida. Só o Senhor pode dar jeito na tua história. Só o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Aquele que criou os céus e terra. Aquele que criou você desde lá do ventre da sua mãe. Só Ele pode salvar a sua vida. Só Ele pode te dar a esperança verdadeira. A vida eterna e abundante. Esse passo ele precisa ser dado. É o primeiro e mais importante que você precisa dar, meu querido. Então, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando? Chega de viver essa vida aprisionada pelo pecado, escrava dos maus desejos, rodeada de ilusões e falsas alegrias e de engano que o diabo coloca na sua vida, cujo final é destruição e morte. Chega disso. O Senhor Jesus está dizendo, o tempo é chegado. Chega de viver longe de Deus. É tempo de aceitar ao Senhor Jesus. É tempo de reconhecer que Ele é Deus e Ele é o Deus da sua vida. E que sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. E você precisa reconhecer isso, meu irmão. Mas as palavras de Jesus que nós lemos também são para aqueles
que não caminham mais na presença do Senhor, mas um dia já experimentaram dessa bondade, desse favor e das maravilhas do que é andar na presença de Deus. Se o Espírito Santo está inquietando o seu coração, se o Espírito Santo está movendo você ao arrependimento, se Ele está te lembrando que nenhum prazer nesse mundo se compara com a maravilhosa presença de Deus, então você precisa dar um basta nessa acomodação, você precisa assumir o seu legítimo lugar de filho de Deus e voltar para a casa do Pai e se assentar na mesa da comunhão. Chega de viver longe do Pai, você sabe que o seu lugar é na presença dEle, sentado à mesa com Ele. Então não siga mais acomodado, não siga mais dividido. Irmão, não basta ser um simpatizante do Evangelho, você tem que ser um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente, que o Senhor é o Deus da sua vida. Vir aqui numa noite de domingo, ouvir um louvor que traz paz ao seu coração, irmão, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a sua vida, e só aqueles que se entregam verdadeiramente, que se arrependem verdadeiramente, que reconhecem que Deus é o seu Senhor verdadeiramente, só esses vão experimentar aquilo que Deus tem, e é muito melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo tem a nos oferecer. Então você que está longe, é preciso voltar, é preciso voltar, o tempo é chegado. Mas você que já conhece e hoje está distante, Jesus também alerta que o reino de Deus está próximo. Hoje ainda nós temos uma oportunidade de nos arrependermos, irmãos. Mas vai chegar um dia, quando o Senhor voltar, em que o tempo vai ser encerrado, em que o cronômetro vai ser parado, em que não haverá mais tempo. Então você que está esperando, basta, se achegue ao Senhor hoje, volte para o Senhor hoje, retorne para os caminhos do Senhor hoje, se arrependa hoje, porque ainda há tempo, o reino de Deus está próximo. E essas palavras também são para aqueles que estão aqui, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas ainda não se converteram verdadeiramente. Irmão, você se arrependeu de verdade, irmão? Você se arrependeu de verdade? Ou foi só da boca para fora? Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu com Ele? Você tem essa certeza no seu coração? Se eu perguntar a você, se Jesus voltar hoje, você vai com Ele? Você vai dizer sim, Alain, porque eu tenho buscado permanecer fiel na presença do Senhor? Ou você vai titubear, falar, Irmãos, não tem meio termo, irmãos. Será que você tem essa certeza firme no seu coração? Ou você está dividido? Com uma vida satisfazendo os desejos do seu coração, ora querendo viver do seu jeito, e ora enganando a si mesmo, achando que estão na igreja num culto de domingo é suficiente para satisfazer a Deus. Achando que Deus se agrada da vida de pecado que você tem levado fora dos portões dessa igreja. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido dessa maneira, Jesus está dizendo, arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se enquanto há tempo. E creia verdadeiramente, irmãos. Jesus não quer ver você só ocupando um banco. Jesus não quer ver só você assistindo uma live, uma pregação. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer olhar para você. E assim como disse para Jesus, quando Jesus foi batizado, eis o meu filho amado, que me dá alegria, que me dá prazer. É assim que o Senhor quer olhar para cada um de nós, irmãos. Mas quem vive uma vida dividida, uma vida de aparência, de engano, eita, Deus não se agrada de nada disso. É preciso arrependimento. Arrependimento. Eu creio que Deus quer transformar vidas aqui hoje nesse lugar. Eu creio que Deus quer homens e mulheres comprometidos com o reino dos céus. E eu creio que Deus quer corações arrependidos aqui nesta noite. Você crê, meu irmão?
Então eu queria convidar